Responda agora. Qual foto digital possui maior qualidade? Uma foto com 1200 pixels por polegada ou uma com somente 10 pixels por polegada? Vou soltar a vinheta do canal e depois a gente retorna com a resposta. Você tem 20 segundos para pensar. Valendo! E aí, pensou? Qual foto digital possui maior qualidade? Uma foto com 1200 pixels por polegada ou 1200 ppi ou uma foto com somente 10 ppi? A resposta é: não faz diferença nenhuma. Se você levou um susto com essa afirmativa, se prepare aí que hoje eu vou contar 4 mitos envolvendo o tal dos 300 dpi e que muitas, mas muitas pessoas acreditam que são verdades, ou que prejudicam a foto, ou que fazer tal coisa as tornam melhores, mas na verdade não tem nada a ver. E aqui, quando eu digo muitas pessoas, vai desde gente curiosa até profissionais da área gráfica e fotógrafos. Se este é um assunto que te interessa, minha dica é que você fique aí até o final, porque no decorrer do vídeo irei te desafiar a responder perguntas sobre coisas que você pode estar acreditando hoje e que a verdade é exatamente o oposto do que você imagina. Em qualquer gráfica, quando você vai levar algum serviço para impressão, uma das primeiras orientações feitas é que as imagens usadas estejam com 300 dpi. Há também quem use o termo 300 ppi de resolução. Isso é praticamente um parâmetro de praxe no manual de todas as gráficas. O tema 300 dpi frequentemente vem à tona em praticamente quase todos os assuntos relacionados à resolução fotográfica. 300 dpi soa quase como um mantra, um número mágico. Para piorar as esquisitices que existem ao redor desse número, fóruns da internet, blogs, redes sociais e até profissionais de gráficas às vezes dão orientações equivocadas. E então, você está preparado para ter antigos conceitos quebrados? Se segura aí, hein? E vamos embora! Primeiro mito: aplicação de 300 dpi em fotos digitais. Pergunta: ao fornecer um arquivo para impressão gráfica, qual foto seria impressa com mais qualidade? Uma com 300 ppi ou outra com 100 ppi? A resposta você vê no final desse primeiro mito. Antes que você comece a surtar, muita calma. É absolutamente verdadeiro que o uso de uma resolução de imagem inválida
é um dos piores erros e talvez o mais comum que são cometidos ao se criar documentos para impressão comercial. Casos assim resultam em dois destinos: a gráfica rejeitar o serviço ou o resultado da impressão ficar horrível. A resolução de uma imagem está diretamente ligada à densidade de pixels ou pontos impressos que fazem parte daquela fotografia. Quanto maior a resolução, maior será a definição e detalhes da imagem. Ao imprimir uma imagem com baixa resolução, ela ficará desfocada e sem visibilidade nos detalhes. Aí vem a pergunta: onde entra a aplicação de 300 dpi numa fotografia digital? Resposta: em lugar nenhum. Calma que você já vai entender. A resolução de uma imagem pode ser calculada em dpi ou ppi. O dpi significa pontos por polegada ou dots per inch em inglês. Já o ppi significa pixels por polegada ou pixels per inch em inglês. O uso dos termos dpi ou ppi, pontos ou pixels, depende de que tipo de imagem estamos nos referindo. O dpi serve para indicar a densidade de pontos de documentos impressos, ou seja, quantos pontos cianos, magentas, amarelos e pretos estão enfileirados dentro de uma polegada linear de fotografia impressa. Já o ppi refere-se a fotos digitais, ou seja, a quantidade de pixels por polegada linear de uma foto exibida numa tela. Estamos falando, portanto, de tipos de imagens totalmente diferentes. dpi, fotos que estão impressas. ppi, fotos digitais. Ocorre que designers e profissionais gráficos adotaram o termo dpi de forma genérica para designar praticamente todas as situações, sejam fotos impressas ou exibidas numa tela. Portanto, quando alguém diz que é preciso aplicar 300 dpi a uma foto digital para se ter uma impressão com qualidade, na verdade, o que está sendo dito é para aplicar 300 ppi, 300 pixels por polegada à foto. Daí se origina nosso primeiro mito. Mas você não precisa discutir com ninguém por causa da terminologia usada, ok? O objetivo desse vídeo não é te tornar uma pessoa chata, aquele tipo de pessoa cri-cri que implica com tudo. O que pretendo te explicar é que o uso do termo dpi já se tornou tão difundido, mas tão difundido, que praticamente virou sinônimo para praticamente tudo. A essa altura, dpi ou ppi não faz a mínima diferença. O que importa mesmo é que você entenda o conceito e saiba o que deve ser feito. Esse é o principal objetivo desse vídeo. Vamos para o segundo mito, mas antes vamos responder a pergunta. No comecinho desse primeiro mito, perguntei o seguinte: ao fornecer um arquivo para impressão gráfica, qual foto seria impressa com mais qualidade? Uma com 300 ppi ou outra com 100 ppi? A resposta é: depende.
Mas muita calma nessa hora, muita calma. De modo geral, uma foto com 300 ppi terá uma impressão com muito mais qualidade do que uma foto com 100 ppi. E isso é inquestionável, hein? Isso é inquestionável. 300 ppi sempre terá muito mais qualidade do que uma foto com 100 ppi. Pelo menos na teoria é assim. Calma que eu já vou te explicar. Na prática, algumas coisas podem se complicar bastante, a começar pela quantidade total de pixels da imagem usada. Imagine, por exemplo, uma fotografia de, vamos botar aqui, 200 por 200 pixels, por exemplo, tá? Uma fotografia de 200 por 200 pixels. Aí no seu monitor, ela pode até parecer razoável, tá? Uma imagenzinha legal. Mas na área gráfica, 200 por 200 pixels seria inútil para quase tudo que você possa imaginar. Uma foto assim não possui pixels suficientes para impressão com qualidade e resultaria no máximo num quadradinho minúsculo com pouco mais do que 1,5 cm de altura e largura. Aí eu pergunto, o que você vai fazer com uma fotinha desse tamanho? Me diz, hein? Por isso, achar que aplicar 300 ppi em tudo quanto é foto e isso pode resolver tudo quanto é tipo de problema é um baita equívoco, hein? Achar que 300 ppi resolve tudo quanto é tipo de problema é um erro, porque nessa situação que eu falei, uma fotografia de 200 por 200 pixels não vai dar em nada. Beleza? Vamos para o segundo mito. Segundo mito. Quanto mais pixels por polegada, melhor será a qualidade da foto. Será? Então tá. Pergunta: qual foto digital possui maior resolução? Uma foto com 15 milhões de pixels definida em 100 ppi ou uma foto com 14 milhões de pixels definida em 1200 ppi? A resposta você vê no final desse segundo mito. Bom, se você já lida com fotografias digitais, já deve ter lido em algum lugar ou ouvido que quanto mais pixels por polegada houver numa foto digital, melhor será sua qualidade ou resolução. E quanto menos pixels por polegada, pior é a qualidade ou resolução da foto. Me conta, vai. Você já ouviu falar isso aí, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, e se eu disser que isso não muda nada? A essa altura você já deve estar aí imaginando que fiquei louco, né? Bem louco! Pois bem, isso pode ser bem perturbador para muita gente, mas a verdade é que se você alterar a quantidade de pixels por polegada de uma foto digital, isso não produz efeito algum. Observe essas três imagens. Trata-se de 3 cópias da mesma foto. Para você não pensar que estou camuflando o vídeo em algum truque de edição, a partir daqui vou mostrar simultaneamente as 3 fotos abertas dentro do GIMP e você pode inclusive repetir essa experiência aí na sua casa, no seu escritório, onde você quiser. Se ampliarmos a mesma área em todas as fotos, você verá que todos os detalhes são idênticos. Eu poderia até afirmar que as 3 fotos são cópias perfeitamente iguais, porém, há um motivo que as tornam diferentes. Cada uma dessas fotos teve o número de pixels por polegada alterados para valores absurdamente diferentes. Perceba que não há nenhuma diferença de qualidade visível entre as fotos. Entretanto, a foto 1, essa aqui, desse canto aqui do canto esquerdo,
Essa foto 1 possui incríveis 1200 pixels por polegada. Não é brincadeira não, hein? A foto 2, essa aqui do meio, 300 pixels por polegada. Já essa foto 3 aqui do canto direito, foto 3, tem irrisórios, acredite, 10 pixels por polegada. 10 pixels por polegada nessa foto aqui. As três fotos permanecem com a mesma qualidade visual e mesmo assim estamos falando de diferenças que vão dos 1200 pixels para somente 10 pixels por polegada. Como explicar que não se vê diferença na qualidade dessas fotos? É bem simples. Tente responder. Pergunta 1. Uma imagem qualquer com 4.000 pixels de largura por 6.000 pixels de altura e 72 pixels por polegada, quantos pixels essa imagem possui? Você tem 10 segundos para pensar. E aí, pensou? Antes de eu dar a resposta, vamos para a pergunta 2. Se alterarmos a resolução dessa mesma imagem para 600 pixels por polegada, quantos pixels essa imagem passará a ter? Você tem 10 segundos para pensar. E então, vamos às respostas. Pergunta 1. 4.000 multiplicados por 6.000 pixels é igual a 24 milhões de pixels. Pergunta 2. 4.000 multiplicados por 6.000 pixels ainda continuará tendo 24 milhões de pixels. Entendeu agora o porquê a quantidade de pixels por polegada não muda a qualidade de uma foto? Independente de quantos pixels por polegada for determinado, uma foto que possua 4.000 por 6.000 pixels sempre resultará em uma foto com 24 milhões de pixels. Isso nos leva à conclusão que a quantidade de pixels existente dentro de uma polegada não interfere na qualidade da imagem digital, pois a polegada serve somente como um parâmetro para o tamanho de cada pixel caso aquela foto seja impressa. Dessa forma, em um arquivo de imagem, o valor do pixel por polegada é apenas uma etiqueta informativa, nada mais que isso. O que interfere diretamente na qualidade de uma fotografia digital é a quantidade total de pixels que a imagem possui. Esse é um fator primordial e de extrema importância, a quantidade total de pixels, ok? Uma imagem contendo só 12 pixels, mesmo com 1 milhão de pixels por polegada, resultaria em nada. Confira aí no vídeo a partir de quantos pixels você já consegue identificar o conteúdo de uma foto. Com base nisso, lembre-se sempre, sem uma quantidade razoável de pixels, não existe imagem. A conclusão que chegamos é que o ideal é enxergarmos o número de pixels por polegada como uma medida de ampliação de uma imagem para o uso em impressão. A partir do momento
que uma foto será impressa, aí sim a quantidade de pixels por polegada passa a ter um significado fundamental. E se estivermos falando de impressão em gráfica, os 300 pixels por polegada, os 300 ppi, assume um significado todo especial, pois aí sim estamos falando de qualidade. Qualidade de impressão, que isso fique bem claro. Por outro lado, se o negócio não é impressão, a quantidade de pixels por polegada é um valor absolutamente inócuo. Beleza? Deu para pegar a visão aí? Bom, no início do segundo mito, eu fiz essa pergunta. Qual foto digital possui maior resolução? Uma foto com 15 milhões de pixels, definida em 100 ppi, ou uma foto com 14 milhões de pixels, definida em 1200 ppi? A resposta é: uma foto com 15 milhões de pixels possui maior resolução do que uma foto com 14 milhões de pixels. Quando se fala em resolução, a quantidade de ppi não faz diferença nenhuma. O que manda é a quantidade de pixels. Conforme eu disse agora há pouco no vídeo, uma imagem contendo só 12 pixels, mesmo com 1 milhão de pixels por polegada, resultaria em nada. Ok? Vamos para o terceiro mito. Terceiro mito. 72 pixels por polegada produz arquivos menores ou mais leves do que uma foto com 300 pixels por polegada. Eita! Pergunta: você pretende levar uma foto digital para impressão em alta qualidade, no tamanho 10 por 15. A foto possui 1800 por 1200 pixels e está com 72 ppi. O serviço de impressão orienta que a foto esteja com 300 ppi. Qual dessas duas situações a seguir você entregaria para impressão? Situação 1. Você aplica os 300 ppi e mantém os 1800 por 1200 pixels da foto. Situação 2. Você aplica os 300 ppi e seu software de edição faz uma reamostragem da foto, ampliando 4 vezes o seu tamanho até alcançar 7488 por 4992 pixels. E então, qual foto você levaria para a impressão? Aquela que permaneceu com 1800 por 1200 pixels ou a que foi reajustada para 7488 por 4992 pixels? Vai pensando aí, hein? No final a gente vê o que acontece nessa história. Se você foi surpreendido com os dois primeiros mitos, essa nova informação pode ser mais surpreendente ainda. Talvez você já tenha lido em alguma rede social que fotos digitais com 72 pixels por polegada geram arquivos menores ou mais leves do que uma foto com 300 pixels por polegada. Seja sincero, você já ouviu isso antes. Agora, e se eu disser que isso não faz a menor diferença? A quantidade de pixels por polegada não afeta o tamanho do arquivo. Vamos trazer de volta agora essas três imagens. É a mesma que a gente usou lá no segundo mito. A primeira possui 1200 pixels por polegada. A segunda aqui possui 300 pixels por polegada. E a terceira possui só 10 pixels por polegada. Compare agora as informações das três imagens. Não há um único byte a mais ou a menos entre a imagem de 10 ppi para a de 1200 ppi. Essas informações que você está vendo podem ser acessadas dentro do GIMP no menu Imagem e depois Propriedades da imagem.
Repare que o tamanho do arquivo para as 3 imagens é o mesmo, 1,9 MB. Talvez você aí não esteja convencido com as informações dadas pelo GIMP. Vamos ver o que diz o Nemo, que é o gerenciador de arquivos que eu estou usando aqui no Debian. Veja aí, os mesmos 1,9 MB para as 3 imagens. E então, não se convenceu ainda? Vamos ver no Windows então quais informações ele nos dá sobre as 3 imagens. Como explicar que 3 imagens com uma diferença tão gigantesca no número de pixels por polegada podem ter o mesmo peso em bytes? A explicação é a mesma do segundo mito. Não importa quantos pixels por polegada uma imagem possui. O que interfere diretamente no peso de um arquivo de imagem é a quantidade total de pixels. Não importa se você possui 2 imagens, ambas com 24 milhões de pixels. A primeira com 10 pixels por polegada e a segunda com 1.200 pixels por polegada. Ambas as imagens continuarão com 24 milhões de pixels e consumirão a mesma quantidade de bytes para formar esses 24 milhões de pixels, ok? Agora vamos à resposta da pergunta feita no início. Você pretende levar uma foto digital para impressão em alta qualidade no tamanho 10 por 15. A foto possui 1800 por 1200 pixels e está com 72 ppi. O serviço de impressão orienta que a foto esteja com 300 ppi. Qual das duas situações a seguir você entregaria para impressão? Situação 1. Você aplica os 300 ppi e mantém os 1800 por 1200 pixels da foto. Situação 2. Você aplica os 300 ppi e seu software de edição faz uma reamostragem da foto, ampliando 4 vezes o seu tamanho até alcançar 7.488 por 4.992 pixels. E então, qual foto você levaria para a impressão? Aquela que permaneceu com 1800 por 1200 pixels ou a que foi reajustada para 7.488 por 4.992 pixels? A resposta é: se você escolheu a situação número 2, onde a foto foi reajustada, você acaba de destruir a foto. Não estou exagerando, hein? Se não houver um backup, essa foto já era. Caso ela seja impressa, o resultado será uma imagem granulada e com aspecto de aquarela. A ironia dessa história é que a foto de 1800 por 1200 pixels já era perfeita para a impressão 10 por 15. Mas como explicar que 1800 por 1200 pixels possa ser melhor do que 7488 por 4992 pixels? A questão aqui é que existe um erro grosseiro e grave que é a reamostragem. Esse recurso não aumenta a resolução de uma imagem como muitas pessoas imaginam. No nosso exemplo que foi dado, os 7.488 por 4.992 pixels não foram obtidos pelo sensor de uma câmera e nem de um scanner. Tratam-se de pixels artificiais acrescidos via software e, no caso desse exemplo, a foto original foi inflada com a bagatela de 35 milhões de pixels falsos. Numa imagem assim, apenas 6% corresponderia à estrutura nativa da imagem original. O restante dos 94% equivalem à farinha despejada no fubá. Isso destrói todas as características genuínas da imagem e, caso não haja nenhuma cópia, a foto estará irremediavelmente perdida. Um comentário importante a ser feito é que no GIMP, quando se faz o ajuste de PPI, esse software só irá fazer a reamostragem por uma ação direta e consciente do usuário, ou seja,
Para que ocorra a reamostragem da imagem no GIMP, o usuário precisa interferir deliberadamente no tamanho da imagem, o que eu particularmente acho o correto. Fica a dica. Quarto mito. A resolução correta para imagens exclusivas para a internet ou monitores é de 72 dpi. Fala sério. Pergunta. Ao digitalizar fotografias para impressão, apenas fazer o ajuste do scanner para digitalizar em 300 ppi é suficiente? No final desse quarto mito, responderei essa pergunta. Esse quarto mito é um desdobramento do mito anterior. Se você lida com computadores há bastante tempo, e especialmente se você tem o hábito de publicar fotos na internet, com certeza já ouviu que a resolução correta para imagens na web é de 72 dpi. A frase pode ter variações, alguns falando em dpi, outros em ppi, mas a essa altura já nem importa mais qual a expressão correta. O motivo é simples, e aí vai mais uma bomba. Para a internet, 72 dpi, 72 ppi, 72 seja lá o que for, é pura ilusão. Não existe essa de resolução para a internet. Se você vai publicar fotos num blog ou em sua rede social, você não precisa se preocupar com pixels por polegada. O mito dos 72 pixels por polegada possui uma origem histórica. Para entendermos como tudo isso começou, precisamos voltar até 1984, no lançamento do primeiro Macintosh, que foi um momento épico naquela época. A cena foi reproduzida no filme Piratas do Vale do Silício. But today's about celebrating. Macintosh. It's time for a christening of our little Macintosh, our baby. O Macintosh tratava-se de um aparelho completo com monitor e gabinete integrados numa única peça. O software desse computador havia sido primorosamente esculpido para funcionar em total harmonia com cada item de hardware e vice-versa. Para conseguir uma precisão perfeita entre imagem na tela e imagem impressa, a Apple teve que atribuir um tamanho virtual para a polegada. Isso porque os itens exibidos no monitor não possuem uma medida física. Não há como, por exemplo, pegar uma régua e dizer quantos centímetros mede um conjunto de pixels, pois um pixel mede o tamanho que o dispositivo de imagem der a ele. A solução da Apple foi determinar uma quantidade de pixels para corresponder ao tamanho de uma polegada virtual, isso no monitor deles. Essa polegada virtual então passou a representar um tamanho físico na tela do Mac, e como o monitor da Apple possuía um tamanho único, o valor anunciado em pixels por polegada acabou se tornando um padrão: 72 pixels por polegada. Esse era o número da perfeição dentro daquele monitor, 72 pixels por polegada. Uma coisa que você precisa saber é que os 72 ppi não é uma configuração, é simplesmente uma resposta matemática a um problema. A Apple declarou que seu monitor possuía 72 ppi e isso foi ótimo. 72 ppi representava o casamento perfeito entre tela e impressão,
entre pixel e polegada, entre um tamanho virtual e um tamanho físico. Já na mentalidade dos usuários, ficou introduzido o conceito de que a resolução do monitor era de 72 pixels e que esses 72 pixels equivaliam a 1 polegada. Estavam certos, mas isso era naquele monitor do Mac. 72 pixels por polegada acabou se tornando um número consagrado, o ápice de um padrão visual para a exibição de gráficos e imagens no monitor. Isso foi muito eficaz para a publicidade do Macintosh. Excelente para a Apple, mas ruim para a compreensão das pessoas. Muita gente passou a associar 72 pixels por polegada ao sistema de vídeo. Atualmente, a maioria dos dispositivos que usamos possui uma densidade muito maior do que os 72 ppi atribuídos como resolução padrão para a visualização de imagens numa tela. A verdade é que 72, 96 ou 300 ppi afeta apenas uma coisa: o tamanho da imagem quando impressa. Ao definirmos 72 ppi para uma imagem qualquer, estamos informando à impressora, e não ao monitor, quantos pixels da imagem deverão ser exprimidos em 1 polegada de papel. Bom, vamos agora para a resposta à pergunta feita no início do quarto mito. Perguntei o seguinte: ao digitalizar fotografias para a impressão, apenas fazer o ajuste do scanner para digitalizar em 300 ppi é suficiente? A resposta é: escanear com 300 ppi ajuda, mas não basta digitalizar em 300 ppi só por pensar que a imagem será impressa com a máxima qualidade. Conforme já falado nesse vídeo, é um equívoco pensar que 300 ppi resolve todo tipo de problema. Simplesmente a coisa não funciona desse jeito. Para digitalizar uma foto antiga, por exemplo, uma foto que foi revelada e que já está no papel, é muito importante conhecer o formato que aquela imagem será impressa. Isso antes de digitalizá-la. Quando você sabe qual o tamanho da impressão, há como saber também quantos pixels por polegada são necessários para aquela imagem alcançar a máxima qualidade de impressão. Para isso, a gente aplica essa fórmula: PPI igual, abre parênteses, LF multiplicado por DPI, fecha parênteses, dividido por LI. Eu não entendi o que ele falou. Onde PPI é igual à quantidade de pixels por polegada que procuramos para a digitalização. LF, largura final da foto que deverá sair na impressão. DPI, pontos por polegada da impressão. LI, largura inicial da foto original. Parece complicado, mas você já vai entender. Por exemplo, se temos uma foto original com 15 centímetros de largura e queremos que ela seja impressa com a largura do papel A4, ou seja, 21 centímetros, aplicamos a fórmula PPI igual, abre parênteses, 21 multiplicado por 300, fecha parênteses, dividido por 15, que é igual a 420. Portanto, 420 ppi e não 300 ppi é o valor que deveria ser ajustado no scanner para uma situação igual esse exemplo que eu dei. Daí você vê que uma digitalização de qualidade não é uma coisa tão simples, né? E não adianta simplesmente sair tacando 300 ppi em tudo que vier pela frente. Dependendo do tamanho da foto original e do tamanho que será impressa, uma foto mesmo escaneada a 300 ppi pode até apresentar serrilhamento e resultado insatisfatório. Já pensou nisso, hein? Agora, para finalizar o vídeo, vamos para um quinto mito de bônus, coisa rápida. Quinto mito: para a impressão profissional em gráficas, devo ajustar as imagens para 300 pixels por polegada. Aí, fala sério, né? É o seguinte, pessoal.
Falando de maneira bem geral, para nossa sorte, isso não é um mito. A frase é verdadeira sim. Você não precisa ficar paranoico. É claro, você não pode ignorar algumas situações adversas que foram citadas nesse vídeo. Porém, com a evolução das câmeras digitais, hoje raramente temos fotos com resolução menores do que 8 megapixels. Isso é resolução suficiente para a capa de revista para você ter uma noção. Lembre-se que os 300 ppi não resolve todos os problemas. Mas se o negócio é impressão, é melhor errar com 300 ppi do que errar com 72, que aí a cagada vai ser bem maior. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele sirva para esclarecer muita coisa sobre esse assunto de 300 dpi, ppi ou seja lá o que for. Não importa o termo, o importante é você entender o que é para ser feito. 300 pixels por polegada não faz diferença no monitor, mas faz uma baita diferença na impressão. Então fique ligeiro aí, hein? Falou, fui, até a próxima! Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos.